E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um MD Ensino Cast e hoje estamos com um público aqui um pouco diferente do usual. Hoje nós estamos aqui com a Larissa. A Larissa é a nossa especializanda do PEM, já terminou a especialização em Medicina Intensiva, está hoje aqui para participar com a gente também. Larissa que participou no último podcast com a gente falava sobre maternidade. E hoje ela está aqui com uma nova neném e um novo serzinho dentro da barriga, criando esse serzinho aí, mais um lindo neném que vai chegar aí para a equipe MD, vai ser treinado desde cedo. Intense Baby. Um intensivo blasto. Mais um mascote. É mais um mascotinho para nossa equipe. E aí, Larissa, tá empolgada? Tô empolgadíssima, hoje o assunto é uma das coisas que eu mais gosto. É isso aí. E aí, hoje nós estamos aqui com a doutora Isabela Gava. Isabela, que é médica formada pela Universidade Federal Fluminense, formada em Clínica Médica pela Unesp, formada em Terapia Intensiva pela USP, formada em Cuidados Paliativos pela USP e MBA em Gestão pela FGV. Acertei? Acertou. Ah, tá. Médio. Sou formada em Terapia Intensiva pela UFES, né? UFES. Cuidados Paliativos pela USP, São Paulo, pela HC. Isso aí, um currículo bem importante, né, Lari? Bem robusto. Me senti até um pouco inibida. E aí, hoje nós estamos com ela aqui pra gente falar sobre comunicação. Comunicação de uma forma geral, né, Isa? Acho que a gente fala muito sobre comunicação de más notícias, mas a gente quer falar sobre comunicação. Isso. Eu acho que é um tema super importante, né? Super relevante. Eu acho que é um assunto que faz parte da nossa vida de forma geral. Eu acho que quando você fala em comunicação é um assunto amplo, né? E que não deveria ser focado só na parte profissional, porque no fundo e no final das contas, a gente precisa se comunicar o tempo inteiro. Seja nas relações que a gente estabelece dentro de casa, com familiares, com amigos, né? Com outras pessoas com as quais a gente convive eventualmente no nosso dia a dia. Eu acho que do ponto de vista profissional também, a gente precisa e acaba tendo uma interface com diversas equipes, né, no ambiente intra-hospitalar, né, nos diversos setores por onde a gente passa. Seja na terapia intensiva, que a assistência ao paciente, ela é muito multidisciplinar, sei lá. Então, assim, e no cuidado paliativo mais ainda, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de comunicação no ambiente profissional. Acho que a comunicação é algo que faz parte da nossa vida de forma geral, né? Então, eu acho que é um assunto sempre muito relevante e uma das coisas que muito me intriga, né? Porque a gente acaba sendo levado a se comunicar o tempo inteiro, independente do ambiente em que a gente estiver. Como eu falei, com familiares, amigos, né? Com outras pessoas com as quais a gente convive, no ambiente de trabalho, com equipe multidisciplinar, com outros colegas médicos. E muito me admira quando a gente olha para as nossas formações e a gente percebe o tanto que a gente é tão pouco treinado para fazer isso de forma clara, de forma eficiente, né? Então, eu acho que é um assunto que precisa estar mais presente no dia a dia da gente, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa inserida dentro de algum núcleo, né? Dentro da sociedade. Então, eu acho que essas são percepções que a gente precisa ter. E a gente precisa avançar, né? Do ponto de vista de formação de novos profissionais nesses temas, nesses assuntos. E eu acho que do ponto de vista de indivíduo mesmo, enquanto sociedade, né? Eu acho que nos últimos tempos, e eu acho que o último ano foi muito emblemático em relação a isso, né? Tanto que a comunicação foi violenta, né? Em diversos aspectos, né? A gente precisa ter um olhar um pouco mais atento, né? Pra gente saber também contribuir e agregar, e não ser um fator que desagrega, né? Nos ambientes em que por onde a gente passa, né? Legal. Ô, Isa, falando um pouquinho aqui sobre a sua trajetória, né? Você fez clínica médica, depois terapia intensiva, e hoje tá no cuidados paliativos e praticamente atuando só em cuidados paliativos mesmo. Você podia contar pra gente um pouquinho dessa trajetória, o que aconteceu que você acabou se apaixonando aí por cuidados paliativos e tá nele? Na verdade, desde que eu me formei, né, pela UF, eu fui buscar formação em áreas que eu gostava e que eu achava que pra mim faziam sentido, de coisas que possivelmente eu me via fazendo, né, ao longo da vida, né. E aí acabei fazendo a clínica médica, né, na Unesp, lá em Botucatu, excelente escola. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato, né, com algum tema relacionado ao cuidado paliativo. A gente tinha as preceptorias, e aí nas preceptorias, um dos assuntos dentre os que foram tratados, foi justamente o cuidado paliativo. Achei diferente, porque na faculdade a gente não teve essa bagagem, né. Eu acho que a gente que é de um currículo mais antigo, talvez a gente não tenha tido oportunidade de ter contato com cuidado paliativo, né, durante a formação profissional. Mas achei legal, assim, né? E aí depois fui fazer terapia intensiva, né, na UFES.
E num dos estágios, né, tinha uma staff, né, que era a rotina da UTI, que era a Carol Sarmento, que acho que todo mundo conhece. E ela estava fazendo a posse de cuidados paliativos do Sírio. Então, toda semana a gente fazia um ciclo de discussão de artigos, né, como parte de formação mesmo profissional, acadêmica. E aí ela começou a me trazer vários artigos sobre cuidados paliativos. Eu falei, gente, isso eu acho que faz muito sentido. Passou a fazer muito sentido na minha prática dentro da terapia intensiva, né, de forma bem inusitada. Porque as pessoas tendem a achar que cuidado paliativo não tem muito a ver com terapia intensiva, né, com o que a gente faz dentro da UTI. Eu acho que são coisas cada vez mais relacionadas, né? E, de certa maneira, eu comecei a me interessar pelo assunto, pelo tema, e falei, gente, eu comecei a ver como uma formação que era um gap, né? A gente era um gap de formação, porque até então não tinha tido nada de cuidado paliativo na formação médica. Começava a ver muito sentido dentro do que eu fazia na terapia intensiva. E, ao mesmo tempo, comecei a ver o tanto que eu precisava melhorar em algumas habilidades, né? E aí eu falei, gente, eu posso tentar buscar alguma formação e tudo. Inicialmente, pensei em fazer pós-graduação, aí descobri que tinha residência em alguns lugares. E aí eu comecei a entender que faria sentido para mim fazer residência, eu acho que pela carga de conhecimento prático que a gente tem a oportunidade de ter No dia a em dia, diversos cenários assistenciais, né, dentro da residência. E aí eu decidi fazer a prova. Eu fiz a prova lá do HC, né? E acabei indo bem na prova, consegui ser aprovada, e aí fui fazer residência lá no HC, né? Mas o objetivo inicial de eu fazer residência de cuidados paliativos foi muito para melhorar o que eu fazia, minha prática dentro da terapia intensiva. Eu não imaginava que em algum momento eu fosse mudar tanto a minha trajetória profissional a ponto de ter uma parte da minha carga horária dedicada exclusivamente a cuidados paliativos, como é a realidade do que eu faço hoje, né? Mas eu acho que é sempre interessante a gente tá atento àquilo que a gente entende que faz sentido pra gente. E isso naquele momento pra mim fez sentido e continua fazendo sentido ainda. Você ainda atua na terapia intensiva? Eu saí da escala da UTI, foi recente, assim. Eu fiquei em escala de UTI até final de maio agora. Atualmente minha carga horária acho que tá praticamente toda voltada, né, pro cuidado paliativo. Gosto muito de terapia intensiva, acabo tendo uma interface de atuação bastante grande ainda na terapia intensiva. Porque, enquanto cuidado paliativo, nas instituições em que eu trabalho, eu rodo muito dentro da terapia intensiva, sempre discutindo o caso, sempre ajudando a definir planejamento terapêutico, comunicação com familiares, né? Sempre tentando contribuir da maneira como a gente entende que é necessário, que é preciso, que é possível, dentro dos setores em que eu estou. E num dos hospitais em que eu trabalho, por exemplo, eu fico bastante mais dentro da terapia intensiva para responder parecer e como equipe interconsultora do que em outros setores, né? Então, acho que a terapia intensiva não saiu da minha vida. Uhum. Eu não sei se em algum momento ela vai voltar de forma mais presente, mais forte, né? Eu sempre deixo essa porta aberta, essa possibilidade. Eu gosto muito de terapia intensiva, me identifico bastante com a área. A gente tem uma trajetória, uma formação longa aí na terapia intensiva. E eu acho que são momentos, né? A gente vive ciclos, fases. Uhum. Eu tô numa fase em que hoje eu não estou em escala de plantão, mas não significa que eu não esteja atuando dentro da terapia intensiva de outras maneiras, né? Entendi. E hoje o cuidado paliativo, ele já tem residência, só na USP? Como que tá isso aí? Não, hoje em dia você tem várias instituições de ensino que tem formação, né? Residência mesmo, residência né? MEC. Em cuidado paliativo. Residência MEC, residência médica, credenciada pelo MEC em cuidados paliativos, né? Antes era só a USP foi a primeira? Na verdade, não. Já existiam outras, né? Mas eu acabei indo pelo que eu entendi que pra mim faria sentido, né? Mas assim, o IANSP em São Paulo tem residência médica, o INCA, até onde eu sei, tinha alguma formação também em cuidado paliativo, tem residência no sul do país, em várias instituições. Então, assim, algo que vem se tornando, né, mais difundido. E as pessoas têm entendido que é uma necessidade, né? A gente falar mais sobre, formar mais profissionais na área para que a gente consiga melhorar a qualidade do que a gente oferece enquanto assistência. Uhum. E aqui a gente puxa essa conversa, né, de valor em saúde, né? Uhum. Então, a gente tem observado um boom aí de cursos de formação, pós-graduação, de residências em cuidados paliativos a nível de Brasil. E não só para profissionais médicos, mas também para a equipe multidisciplinar. Uhum. Se eu não estou enganada, a SESA, a Secretaria de Saúde do Estado, inclusive, tem uma formação de residência em cuidados paliativos para a equipe multi. Pelo menos era uma conversa que já tinha sido iniciada. Acho que é um projeto que seguiu, não sei muito bem como é que está a situação. Mas a gente observa que esses cursos de formação, seja pós-graduação, ou seja residência credenciada pelo MEC, têm se difundido, se tornado cada vez mais comuns, né? Então isso é importante também. Legal. É relativamente recente, né? Uma especialidade. O
cuidado paliativo não é considerado ainda uma especialidade médica, é uma área de atuação. Entendi. A gente espera que em algum momento a gente caminhe para virar especialidade médica. É exemplo do que acontece, por exemplo, com a endoscopia digestiva. Hoje em dia é uma área de atuação, né, dentro da cirurgia do aparelho digestivo. Então, o cuidado paliativo é uma área de atuação dentro da medicina. Entendi. Mas que tem também suas normas de regulamentação, de atuação. Você tem o título de especialista pela AMB junto com a ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, né? Então, a formação é importante, né? Não é algo que a gente faz só com boa vontade. Você precisa ter formação técnica para fazer bem feito, né? Então, um curso de final de semana, um curso de 1-2 meses, é insuficiente para você adquirir uma carga de conhecimento teórico e prático que te permita atuar como paliativista, né? Então, hoje em dia, a gente está vivendo um momento em que essas normas de regulamentação, né, enquanto área de atuação, e quem sabe um dia virar especialidade, que eu acho que a gente vai caminhar para isso em algum momento, elas estão se tornando mais bem estabelecidas. Entendi. Mas o cuidado paliativo no Brasil é algo muito mais recente do que, por exemplo, fora do Brasil, né? A gente vê um movimento já do hospice moderno que já surgiu já em outros países há mais de 50, 60 anos atrás, né? Aqui a gente começou a se falar de cuidado paliativo no final da década de 80, início da década de 90, e a coisa vem ganhando corpo e ganhando relevância, né? Isso é uma coisa bem legal. Existe muito preconceito ainda, né? A gente que rolou alguma coisa na Câmara do Deputado, né? Falando que você estava matando as pessoas. Na verdade, eu acho que o preconceito, né? E esse paradigma que existe em relação ao cuidado paliativo vem muito do desconhecimento. É uma ignorância, Eu acho que são informações que são veiculadas de forma muito equivocada. E as pessoas tendem a relacionar o cuidado paliativo muito a cuidados de fim de vida, que tecnicamente, do ponto de vista de conceito, não é uma verdade, né? O cuidado paliativo é algo muito mais amplo, né? Mas as pessoas ainda têm muito essa visão dicotômica, que é uma visão muito mais antiga, que deveria ter ficado para trás, né? Lá na década de 90, quando a OMS mesmo já traz essa visão do cuidado paliativo integrado, né, a outras modalidades de assistência, que deve começar desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, né? Então, eu acho que a gente avançou muito em termos de informação, mas eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, e eu acho que muito do preconceito, da resistência, da quebra de paradigma, vem muito da falta de informação, da falta de conhecimento sobre. E é por isso que é tão importante a gente falar tentar inserir esse tema na formação dos profissionais da área de saúde, né? Sim. Que eu acho que talvez seja a principal ferramenta, o principal instrumento de mudança para que a gente consiga mudar um pouco essa trajetória daqui para frente. Show. Mas acho que essa questão de comunicação, muito em relação à doença terminal, à possibilidade de morte, isso é muito cultural também, né? Assim, tem gente que não consegue falar sobre a possibilidade de um dia morrer e é um assunto proibido, assim, não, as pessoas às vezes nem têm diagnóstico de nada e não conseguem se comunicar sobre isso, assim. Então acho que tem um peso cultural muito importante também. Sim, né? sim. Quando a gente fala da cultura ocidental, né, a gente está falando bastante sobre isso, sobre essa dificuldade, né, de lidar com a perda, de lidar com a finitude, de lidar com a possibilidade de morte em algum momento, que é algo que faça o que você quiser fazer. Todo mundo vai ter que lidar em algum momento. A gente não chegou no momento em que a gente consegue falar e atingir uma imortalidade. Então, assim, problemas difíceis eventualmente vão surgir na trajetória de vida de qualquer indivíduo. E a gente precisa estar preparado para isso. O New York Times tem uma série de editoriais muito interessantes, né? E um deles, inclusive, que assim, ao longo dos anos, né, eles vêm publicando vários editoriais assim, sobre cuidados paliativos, e sobre tentar estimular um pouco essa conversa, né? Sobre doenças graves, sobre finitude, sobre cuidado. Porque o cuidado paliativo, inicialmente, ele fala de cuidado, né? Conceitualmente, né? Prevenção e alívio de sofrimento, né? Nas diversas esferas de cuidado. Então, eles já vêm há bastante tempo, né? Lançando esses vários editoriais, que são editoriais que estão disponíveis para o público, e vem numa linguagem muito simples e muito fácil, né? Da gente acessar. E é muito legal, porque vários desses editoriais falam justamente isso, da necessidade da gente tentar estimular essa comunicação do profissional de saúde junto a pacientes e familiares que têm doenças graves, e mais do que isso, desse debate ganhar uma amplitude social, que é uma amplitude muito mais ampla, né? Que permita, por exemplo, que a gente comece a falar sobre isso nas nossas famílias, dentro dos nossos núcleos, para que a gente entenda que em algum momento a gente vai passar por momentos difíceis, tudo bem, mas que a gente consiga também melhor definir e chegar e comunicar com as outras pessoas em relação à maneira como a gente gostaria de ser cuidado se a gente passar por algum tipo de situação mais difícil. Então, são debates, né, e conversas que, principalmente na cultura ocidental, acontecem muito menos, por exemplo, do que em outras culturas, em pessoas que acabam tendo uma outra matriz religiosa, né,
que acabam entendendo que a finitude é algo que vai fazer parte do ciclo da vida, que em algum momento a gente vai ter que conversar sobre isso, vai ter que lidar com isso, né? Então, a gente acaba estando muito menos preparado para lidar com isso, né? Mas acho que além de questões culturais, tem várias outras questões, né? E depende de cada povo, depende de cada um. Às vezes a forma como eu vejo a vida é diferente da forma como a Larissa vê e a forma como você vê. Então, pra gente, vamos ter valores diferentes ao final da vida. Então, isso varia muito. E isso impacta diretamente no cuidado, né? Na maneira como cada um gostaria de ser cuidado, de acordo com o que vai fazer sentido, com os valores de cada um, né? Claro que a gente, enquanto profissional técnico, precisa tentar dar um contorno para essa conversa. Mas eu acho que o melhor cuidado é aquele que a gente consegue fazer compartilhando com pacientes e familiares valores para a gente entender o que faz sentido para cada um e a gente entender a melhor maneira da gente fazer as coisas daqui para frente, né? Então, a visão paternalista é uma visão que já vem ficando para trás há algum tempo na medicina, né? Então, essas decisões compartilhadas, elas acabam sendo super importantes. E é claro, em toda decisão compartilhada, você vai precisar ter também habilidades de comunicação para que a gente consiga tratar de assuntos e temas tão delicados junto aos familiares e junto aos pacientes também. Legal, então vamos começar a conversa aqui sobre comunicação, né? Depois de toda essa introdução, vamos iniciar aqui, mas foi uma bela introdução. Bom, existe um protocolo, assim, para você conversar com a família, para você conversar... Enfim, existe protocolo de comunicação ou você pode chegar lá e simplesmente ir lá no talento mesmo e conversar? Acho que um primeiro ponto que é importante da gente falar é que a comunicação ela precisa ser vista como uma competência, como uma habilidade técnica. Como toda habilidade técnica, ela não só pode, como ela precisa ser treinada, né? Então, é uma competência que a gente precisa treinar, desenvolver ao longo do tempo, para que a gente, a partir daí, consiga fazer isso cada vez melhor. Então, se comunicar é uma necessidade, mas a gente precisa tentar fazer isso de forma técnica e procurar adquirir essas habilidades, essas competências ao longo da nossa trajetória, para que a gente consiga fazer isso de forma clara, de forma eficiente, para que a gente facilite os processos, para que a gente consiga ser compreendido, né? E assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E um segundo ponto, se existem protocolos ou não. Quando a gente fala especificamente de comunicação de más notícias, eu consigo compreender a comunicação de má notícia como uma parte só de todo esse processo de comunicação. Mas existem sim protocolos de comunicações de más notícias. O mais conhecido acaba sendo o protocolo Spikes, né? Eu acho que vem trazer ferramentas, né? Os protocolos são ferramentas para facilitar o que a gente faz no nosso dia a dia. E acaba sendo sempre uma ferramenta interessante, principalmente para as pessoas que não estão muito familiarizadas com esse processo de comunicação, principalmente comunicação de más notícias. Então, como todo protocolo, é uma ferramenta que está disponível, que pode ser utilizada. Mas é importante a gente entender também que, assim como todo protocolo, existem situações que por vezes não estão previstas ali e que por vezes pode trazer dificuldade para o indivíduo nesse processo de comunicação, caso ele esteja diante de uma situação não prevista dentro do protocolo, né? Então, existem várias outras habilidades que você pode trabalhar durante esse processo de formação profissional, que talvez te tragam mais bagagem para lidar com essas diversas situações não previstas no Spikes, né? De certa maneira, eu já vi até um médico bastante conhecido, que é o Daniel Forte, ele fala, né? O Spikes é algo muito na superfície, né? É importante, principalmente quando você está começando essa trajetória de compreender a importância de comunicação, de comunicações de más notícias, isso vai te dar o norte. Mas ao longo do tempo, existem várias outras habilidades que você pode trabalhar para tentar te munir enquanto profissional com outras competências que vão facilitar cada vez mais esse processo e, de certa maneira, vão te deixar mais seguro nesse processo de comunicação, principalmente comunicação de más notícias, né? Então, uma das coisas que eu vi muito durante a residência, durante a formação, e realmente, né, você vê que está presente aí em diversos livros, capítulos e tudo mais, né, artigos, né, que a comunicação é uma competência. Como toda competência, ela não só pode, mas ela deve ser trabalhada. Quanto mais você consegue trabalhar isso, mais você consegue desenvolver essa habilidade e esse processo de comunicação vai ficando um pouco mais fácil, né? Mas a gente precisa também ter a humildade, né? A capacidade de entender que a gente, enquanto ser humano, a gente também falha.
naquele status, né, de que, eu já sei tudo, eu não preciso, né, me aprofundar em mais algum tema. Na verdade, é uma habilidade que você está trabalhando a todo momento, que você vai se aperfeiçoando continuamente. A gente sempre tem coisas que a gente pode aprender, né, para aperfeiçoar e melhorar aquilo que a gente faz. Aí é onde entra a melhoria contínua, né. E assim, se, por exemplo, eu quero lá treinar um pouquinho mais a comunicação, o que você me sugere? Para onde começar para eu treinar a minha comunicação? Ju, acho que na maioria dos livros e artigos, né, que você eventualmente vai ter contato sobre comunicação básica, sobre comunicação de más notícias, o protocolo mais utilizado e mais disponível, né, nessas referências bibliográficas é mesmo o protocolo Spikes. Então, acho que para começo, eu acho que é um protocolo interessante, é legal. Você vai ter contato com coisas que são muito básicas, né? Mas que eu acho que são extremamente importantes nesse processo de comunicação. Principalmente dentro do que a gente faz na terapia intensiva, né? Que a gente é levado a dar notícias ruins o tempo inteiro, a se comunicar o tempo inteiro, né? Então, nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente gostaria ou como a gente prevê. E a gente, em algum momento, vai passar por uma situação, seja de comunicação de óbito, ou de deterioração clínica, ou qualquer outra situação, né, relacionada a planejamento terapêutico, planejamento avançado de cuidados, em que você vai estar diante de uma situação em que você vai precisar comunicar uma má notícia. Eu acho que o Spikes acaba sendo mais difundido, mais conhecido, eu acho que acaba sendo sempre um ponto de partida interessante. Legal. Então, um profissional que seja um mau comunicador, ele consegue treinar e consegue melhorar isso? Sem dúvida. Não só consegue, eu acho como deve. Né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é entregar uma assistência, que eu acho que precisa ser uma assistência que tenha valor, que consiga cuidar, que consiga, de certa maneira, estar alinhada com as expectativas e com as necessidades do indivíduo, de forma geral. E o que eu falo é que não é demérito nenhum a gente entender e compreender em algum momento que a gente precisa melhorar em alguma coisa, ou que existem algumas falhas, que nem sempre o que a gente fez foi legal. Mas, assim, o primeiro passo, eu acho que é esse, a gente entender que tem pontos a serem melhorados. Para a partir daí, a gente buscar uma formação técnica, ou estudar isso e treinar isso através de estudo, né, de literatura mesmo, artigos, livros, enfim, e até roleplays mesmo, né, que é treinamento de simulação realística, né, que acaba sendo uma ferramenta super interessante no treinamento de comunicação, né. Então, eu lembro que durante a residência do cuidado paliativo, era muito interessante, porque a gente tinha uma oficina de comunicação que acontecia semanalmente com um dos staffs da residência, né. E aí, semanalmente também, principalmente em alguns estágios, eu lembro quando eu passei pelo ICESP foi assim, a gente tinha essas oficinas de simulação realística que a gente chama de roleplay, né? Que você vai aprender ali na prática, né? Você tem uma situação clínica que está acontecendo com atores e até com os próprios residentes que faziam papel de ator, cada um era uma coisa naquela situação, e a gente tinha que treinar a maneira de se comunicar, o que a gente ia fazer, como. E depois tinha um período, né, pra gente discutir tudo o que aconteceu, pra gente apontar quais foram os pontos que foram positivos, os pontos que talvez não tenham sido tão positivos, os pontos que precisam ser melhor trabalhados, o que poderia ter sido feito, que no momento não foi feito, né? Então acaba sendo uma ferramenta importante também. Pouquíssimas pessoas aqui eu acho que conhecem a roleplay. Eu vejo que aqui faz muito pouco parte, né, do processo de ensino-aprendizado, de formação de profissionais aqui. E em alguns lugares por onde eu passei era super comum. Não, legal demais, legal demais. E assim, eu acho que a comunicação, ela vem como... Cara, depende de cada um foi criado de uma forma, cada um aprendeu a falar de uma forma, então a gente vai ter profissionais que vão ter essa comunicação de formas diferentes. Talvez profissionais que falem de uma forma mais agressiva, outros profissionais que falem de formas mais suaves, ou profissionais, às vezes, que usam termos... não conseguem falar câncer pro paciente. Olha, você tem câncer. E aí ficam, tem um tumorzinho, uma massinha, alguma coisa assim. E aí fica aquela dúvida, ai meu Deus, o que será que eu tenho? E aí cada profissional é criado e formado de uma forma. Eu não me lembro, acho que na minha faculdade eu tive alguma aula ali perdida, assim, de comunicação de más notícias, não sei se você teve. Se eu tive, eu não lembro. Mas foi algo muito perdido ali, assim, a gente não era muito bem treinado para isso. E aí fica meio que de cada profissional falar e conversar de uma forma. A gente vê isso o tempo todo. Eu falo que as pessoas têm características e habilidades diferentes.
tem algumas habilidades que fazem parte da personalidade da pessoa, né? Eu falo muito, por exemplo, até buscando alguns exemplos próximos, assim. Meu irmão, ele tem uma capacidade de falar, assim, muito maior do que a minha, de se comunicar, de interagir, de tudo. Assim como colegas que eu tive durante a formação e durante a lida profissional e até pessoal. A Carol Sarmento, por exemplo, é uma das pessoas que tem muita facilidade em se comunicar, né? E muitas dessas questões podem ser coisas que já fazem parte do jeito, da personalidade da pessoa. Mas, né, quando eu falo que a comunicação, ela não só pode, mas ela deve ser trabalhada, é porque ao longo da nossa trajetória, por mais que eu sempre tenha sido uma pessoa tímida, por mais que eu sempre tenha às vezes tido alguma dificuldade, assim, de chegar num lugar e conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, e talvez isso não faça parte da minha personalidade, mas a comunicação, ela não só pode, mas ela deve ser treinada. E ao longo desse processo, né, de treinamento, de melhorar algumas competências, você começa a fazer isso de forma melhor, né? E você começa a perceber que não melhora só a comunicação do ponto de vista profissional. Então, por exemplo, você chegou a participar de algumas reuniões, né, que a gente já fez com alguns pacientes da UTI, você rodou com a gente, né, dando cuidado paliativo num dos lugares em que a gente trabalha. Você percebe que por mais que eu seja uma pessoa de uma personalidade mais tímida, a gente precisa saber se comunicar e transmitir as informações que a gente entende que são importantes e necessárias em determinados cenários. E mesmo as pessoas que têm facilidade de se comunicar, que seja algo que faça parte da personalidade dela, ela precisa também lapidar isso para que essa comunicação seja uma comunicação adequada, dentro do que a gente se propõe a fazer do ponto de vista profissional. Então não é chegar e fazer de qualquer jeito, não é porque às vezes eu tenho uma facilidade de comunicação que eu vou chegar lá e a coisa vai acontecer. Porque você precisa ter noção, às vezes, do que é conveniente você falar, do que não é conveniente falar, da maneira de falar, das nossas metas, assim, o que eu preciso comunicar, o que é prioridade agora, a maneira de lidar com algumas situações. Então, assim, são coisas que a formação técnica junto com a experiência vão te trazendo ao longo do tempo. E sempre tentando buscar essa melhoria contínua, né? Que eu acho que é inerente à nossa profissão, né? Eu acho na comunicação com todo mundo, dentro da equipe, com a enfermagem, dentro da equipe. Você vai se comunicar o tempo todo, com outros médicos assistentes. Às vezes você vai ter intrigas e atritos. E tem que saber como se posicionar, e é interessante. Como falar. É interessante, né? Que eu acho que a comunicação é um problema não só na área da saúde, mas eu acho que em diversos outros cenários profissionais. Tô falando em termos de empresas, em termos de relacionamentos, em termos de... Se você colocar no Google aí, sei lá, você vai achar diversas reportagens falando tanto que uma comunicação inadequada... Gera um problema gigantesco. É um problema gigantesco dentro das instituições, não só da área de saúde. E talvez quando a gente fala da área de saúde, isso torna uma relevância maior, porque a gente mexe muito com a questão humana, de saúde, né? Mas... o tanto que uma comunicação inadequada às vezes contribui para um clima organizacional ruim, né? Contribui para equipes serem menos eficientes, contribui para um pior desempenho, e isso acarreta em perda financeira, né? Então, são várias as questões, né, que acabam decorrendo de uma comunicação ruim nos diversos cenários. É um relacionamento que não vai bem porque a comunicação em si já não está legal há muito tempo, né? Então... Um tempo atrás eu tava vendo, sei lá, corrida de Fórmula 1, alguma coisa assim, coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Tanto que a comunicação inadequada leva a erros que colocam a perder todo o resultado de um trabalho, às vezes, de muito tempo. E multidisciplinar, né? E aí a gente entra no cenário assistencial da área da saúde, em que o que a gente faz impacta diretamente no resultado do cuidado que a gente oferece, né? Da maneira como o paciente acaba se sentindo cuidado e acolhido, e você entra na experiência do paciente, né? No cuidado centrado ao paciente, na maneira como todos trabalham olhando para uma mesma direção e buscando um mesmo resultado. Então, assim, eu acho que isso interfere de diversas maneiras no resultado que a gente vai obter em termos de qualidade assistencial, entrega de valor ao paciente, aos familiares, né? Então, eu acho que isso é importante. Na eficiência dos processos que a gente acaba tendo que desenvolver e desempenhar, né, dentro de um mundo que é a terapia intensiva, ou mesmo o ambiente hospitalar, né? Sim. E na comunicação vai muito além também do que você fala, né? Como você se porta, o seu tom de voz, vai além das palavras em si, né? Como você se posiciona, às vezes até no olhar, né? Faz diferença. A linguagem corporal, acho que ela acontece desde o momento que você entra no leito do paciente, assim.
E a pessoa já tá te lendo ali. Você pode estar falando nada, mas estão te lendo. É isso, né? Eu acho que isso é comunicação não verbal, né? Que expressa, em última análise, emoções, né? Então, isso eu acho que é interessante, isso eu acho que é importante, né? A gente não se comunica só pelo que a gente fala, mas da maneira como a gente se porta, nas expressões que a gente faz. E eu acho que a comunicação verbal é uma das maneiras da gente se comunicar, mas eu acho que a comunicação, de forma geral, extrapola bastante, né, tudo isso. Entendi. E Luísa, como que a gente faz pra lidar com aquelas famílias consideradas difíceis e começa, às vezes, uma gritaria? Todo mundo já ouviu uma gritaria no meio do corredor do hospital. Como lidar com esse tipo de situação, que é a situação que realmente sai do seu controle, que às vezes você não tá esperando? Você aumenta o tom de voz também, você se faz de doida também. O que faz nessa situação? Não consigo imaginar elas fazendo de doida. A Isa não, plena, ela é sempre plena. Assim, todo mundo passa por situações difíceis, mas o que eu muito me pergunto é se as famílias que são consideradas difíceis, elas realmente são difíceis? Ou será que esse comportamento um pouco diferente não está relacionado a uma comunicação inadequada? Porque muitas vezes tudo isso decorre de expectativas desalinhadas, da vontade de saber um pouco mais de detalhes, né, sobre o que está acontecendo, né, sobre, às vezes, a comunicação do colega do plantão noturno, que foi péssima, entendeu? Então, eu acho que são uma série de questões que a gente precisa analisar. Realmente, essa família é uma família difícil? Ou essa situação que a gente está vivenciando hoje é decorrente de uma série de falhas que aconteceram durante a trajetória desse paciente aqui na instituição? E as falhas nem sempre são falhas de comunicação. Às vezes são falhas assistenciais. Então, eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já não cheguei para sentar e conversar com uma família que era tida como uma família difícil? E eu percebi que boa parte das insatisfações e do comportamento que era tido como um comportamento difícil era decorrente de uma série de falhas assistenciais durante a trajetória e jornada do paciente no serviço. E aí você começa a se colocar no lugar do indivíduo, né? E você fala assim, poxa, mas... Você começa a pensar, né? Se fosse com algum familiar meu, eu acho que eu ia estar tão irritada quanto. Ou mais, né? Eu ia estar muito chateada também, né? E talvez eu estivesse sendo vista também como uma família difícil, né? Então, acho que a gente, enquanto equipe de saúde, a gente precisa entender o que está acontecendo, para a gente realmente chegar à conclusão de que, olha, realmente, assim, é uma família que está com uma dificuldade de lidar com um cenário de uma doença grave. Isso acontece. Nem todo mundo tem ferramentas, né, para lidar com tudo isso. E às vezes as coisas acontecem de forma muito rápida, muito inesperada. Isso pode acontecer. Agora, a gente, enquanto instituição, a gente precisa também fazer essa análise crítica do que está levando a esse tipo de comportamento. Realmente são as falhas assistenciais, elas estão acontecendo? Elas já aconteceram? Será que a comunicação que não está legal? Você está tendo acesso às informações? Quais são as suas dúvidas? Como é que eu posso te ajudar? Então, acho que tudo isso precisa ser levado em consideração, antes da gente já entender que a família é uma família difícil. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu, Isa? Já aconteceu. Já aconteceu e, vez ou outra, a gente ainda pega algumas situações que realmente são situações, né, que a gente tenta conversar e lidar com isso da melhor forma, né? Mas tentar acolher, tentar realmente ouvir. A escutativa é importante, faz parte de uma comunicação adequada. Ter atitudes e posturas empáticas, eu acho que é importante, né? Tentar criar vínculos e fazer conexões emocionais, eu acho que acaba sendo importante também, ajuda nesse acolhimento aos familiares. Tentar envolver uma equipe multidisciplinar, um assistente social, a psicóloga, às vezes, acaba ajudando muito nesse cenário, até de continuidade de assistência, né, esses familiares e pacientes. Então, são várias as possibilidades aí do que a gente pode fazer para tentar minimizar o impacto, né, de situações que às vezes são situações muito difíceis. Né? E existe técnica também nisso. E às vezes isso pode ser só expressão de muito sofrimento, né, como eu comentei anteriormente, né. Um momento ali de muita angústia e acaba exteriorizando dessa forma. A gente já teve alguns casos também na UTI, já passou por algumas situações. Assim, o que eu reparo muito é que, às vezes, não é pouco frequente, na verdade, é muito frequente. Vira encaminhado de não sei aonde, aí troca de hospital, aí passa na mão de um, vai pra mão de outro. E aí cada pessoa fala uma coisa de uma forma, às vezes os médicos estão falando a mesma coisa, mas usam formas de falar diferentes, isso gera insegurança na família, porque parece que cada um quer cuidar de uma forma. E às vezes é só falta de uma falha na comunicação mesmo. E aí isso gera uma insegurança na família que, para quem tá ali interceptando naquele momento em que a pessoa já não tá confiando mais, às vezes só de você escutar e se pôr à disposição e falar, olha,
qualquer dúvida, qualquer momento. Não é só no horário do boletim. Se você tiver alguma dúvida, se quiser me procurar, estou à disposição da família de vocês. E ela vê nessa atitude um comprometimento na assistência que você está prestando, isso já muda uma chavinha, assim, porque foi tanta falha de comunicação até então, e ela perceber que tem alguém ali à disposição dela para realmente sanar as dúvidas, isso muda a relação completamente com a família e com o paciente, e só melhora. Você tocou num assunto que é interessante, né? Porque às vezes durante a jornada do paciente na instituição, ele passa por diversos setores, ele é cuidado por diversas equipes, né? E essa troca frequente de equipe, às vezes atrapalha você conseguir estabelecer um vínculo de confiança. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque quando a pessoa começa a criar o vínculo com algum profissional, aí muda a equipe, aí muda o setor. E aí, muitas vezes, e o que acontece de forma muito frequente na terapia intensiva é isso. O paciente já chega para você depois de ter passado pelo PS, pela enfermaria 1, pela enfermaria 2, depois ele foi para o setor A, depois ele foi para o setor B. Aí pede parecer, pede outro parecer. E aí, no fim, ele complicou nessa jornada, nessa trajetória dele, ele foi parar na UTI, e aí a questão caiu em você, né? E aí a coisa já começa a ficar meio complicada, que ele fala assim, pô, mas você tá perguntando as comorbidades, não tá registrado no prontuário? Pô, mas não é possível, eu já falei para 10 médicos diferentes que as medicações que ele usa previamente já estão descritas em prontuário. Vai ser a 1000ª vez que eu vou falar e vocês não têm acesso a essa informação? Então, assim, são situações que acabam minando esse vínculo de confiança, e resgatar esse vínculo de confiança é importante. E aí, ter posturas, atitudes empáticas é interessante, saber acolher essa família é interessante. Fazer conexões emocionais acaba sendo interessante, até você consegue acolher melhor o paciente, o familiar, né? Então, às vezes cai no nosso colo uma situação em que a dificuldade de fazer vínculo é justamente por essas várias equipes e profissionais, né, pelos quais ele passou durante a instituição, e ele considera que, nossa, foi para UTI porque teve insucesso nas coisas. Às vezes já ia complicar de qualquer jeito, seja pela progressão da doença, por algum outro fator, né? Mas isso gera insatisfação. E aí saber acolher essa família, saber se comunicar de forma adequada é interessante, é importante. O vínculo é interessante, é fundamental para você conseguir estabelecer uma comunicação que seja uma comunicação empática, que seja uma comunicação clara e eficiente, né? Acho que principalmente no doente crítico, assim, você ter vínculo com a família já é meio caminho andado, porque a notícia ruim, por mais que eles não queiram ouvir, quando tem um vínculo com o médico assistente, ela se torna mais fácil, justamente por confiar no que ele tá falando. Isso acontece muitas vezes no perfil do paciente oncológico, né? Porque ele tá acostumado com o oncologista, a equipe oncológica assistente. E aí vem uma notícia ruim vinda de um médico novo da jogada, que é o médico da terapia intensiva. Você não tem um vínculo com o paciente, com a família. Você caiu de paraquedas ali, por mais que às vezes a doença em si já fosse uma doença grave, já estivesse em estágio avançado, mas você vai ser a pessoa, o indivíduo que vai ser responsável por dar mais uma notícia ruim. Né? Então, saber fazer isso da melhor forma é super importante. Por isso que a habilidade de comunicação devem estar presentes em todos os cenários assistenciais na área da saúde. Mas, sobretudo, na terapia intensiva, que a gente deve fazer isso com uma frequência muito grande, isso acaba sendo ainda mais importante. E aí, entra também uma das barreiras, né, para essa comunicação eficiente, dentro do ambiente de saúde, mas também na terapia intensiva, que é o uso exacerbado de termos técnicos, que às vezes é uma grande barreira de comunicação. E às vezes essa família que vem insatisfeita, sem saber o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo também porque, de certa maneira, além desse vínculo estar sendo transferido a todo momento entre diversas equipes, a informação que está chegando de modo que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Então, a gente tentar trabalhar, como a Ju mesmo comentou, né, esse vocabulário, para ser um vocabulário de fácil compreensão, acessível, que a gente consiga garantir que a pessoa compreenda o momento que a gente está vivendo, é super importante, né? Então, estar atento ao uso exacerbado de termos técnicos e tentar tornar a nossa comunicação uma comunicação fácil e acessível para as pessoas para as quais a gente vai comunicar qualquer tipo de informação no cenário assistencial. Fundamental. Eu fico pensando, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Teve uma vez que eu mandei um áudio pro meu irmão para perguntar alguma coisa assim da área jurídica. Óbvio, né? Eu não consegui entender nada que ele me falou. Por quê? A gente não está habituado com termos técnicos, eu não sei o que isso significa, eu não sei qual impacto que isso vai ter, o que pode acontecer a partir daí. Então, assim, se a gente souber colocar na situação do outro também, que é ter uma postura bastante empática, se eu tivesse no lugar dele, eu não tivesse a menor noção do que significa tudo aquilo, eu gostaria muito que a pessoa que fosse comunicar qualquer tipo de notícia
estabelecer qualquer tipo de comunicação, dar qualquer tipo de informação, fizesse isso de forma que eu consiga entender. E a gente tem que estar preparado também para as perguntas, né? Que geralmente são frequentes, são muitas, e às vezes tem profissional também que não gosta muito de perguntas, De né? ser questionado. De ser questionado, né? E hoje no mundo que a gente vive, que é um mundo altamente globalizado, que as informações estão disponíveis para todos, as pessoas conseguem obter muitas informações através das redes sociais, né? Google, essas coisas assim, na internet, né? E tá preparado também para ser confrontado em algum momento e para ser perguntado, às vezes não é nem confrontado, mas perguntado sobre detalhes, né, de tratamentos, de evolução clínica, planejamento terapêutico, tudo isso é importante. Isa, muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, na UTI, os pacientes que não falam com a gente, você entra no quarto, pergunta, tudo bem, não queixa nada. Entra o técnico de enfermagem, eles contam tudo pro técnico de enfermagem. Pra gente tá tudo bem, eles às vezes se sentem intimidados, às vezes ficam com vergonha. Eu acho que não é relevante, né? E eles não se sentem... Isso acontece assim, todo dia isso acontece. Por mais que você tente estabelecer um vínculo e uma confiança de ter liberdade deles falarem, eles não, às vezes acontece deles não falarem. E chega o técnico de enfermagem que limpa a bunda deles, né? Faz tudo ali com mais intimidade, eles se sentem mais à vontade de falar. E eu acho que isso traz pra gente, essa situação, a importância do cuidado multidisciplinar. Eu falo que é da inter ou transdisciplinaridade. Então, primeiro, né, tem até um editorial do New England, eu acho que é de 2003, 2012, que fala justamente isso, né? Existem algumas habilidades dentro do cuidado paliativo que deveria ser comum a todo profissional da área de saúde, não só o médico paliativista. Quando eu digo todo profissional da área de saúde, não é só o profissional médico, é todo profissional da área de saúde. Porque mesmo o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, em algum momento, ele pode ser demandado de alguma maneira em relação a informações. E as habilidades de comunicação são só uma das competências que deveriam ser básicas a todo profissional da área de saúde. Então, dentro do cuidado paliativo, a competência comunicação deveria ser uma habilidade básica em todo mundo, né? Todo mundo saber se comunicar adequadamente, saber falar sobre diagnósticos, sobre prognóstico, sobre possibilidade de desfechos desfavoráveis, né? Então, em algum momento, são profissionais que podem ser demandados, né? E a gente precisa estar preparado para prestar esse tipo de assistência também. Então, quando a gente fala que a comunicação é uma habilidade que deveria ser básica a todo profissional da área de saúde, não só o profissional médico, não só o profissional que é paliativista de formação, é porque todos nós temos responsabilidade sobre isso também, dentro desse processo de cuidado que acontece dentro das instituições. E a gente precisa estar preparado porque em algum momento a gente pode ser demandado em relação a conversas difíceis, em relação a demandas assistenciais. A gente precisa saber como lidar minimamente com todas essas questões. E a importância do cuidado ser multi, inter e transdisciplinar é justamente por isso, para todos nós estarmos preparados para eventuais conversas que venham acontecer não só com o médico, mas com algum outro profissional que faz parte da equipe assistencial, que eventualmente conseguiu estabelecer um vínculo, que é um vínculo de confiança com esse paciente, a ponto dele se sentir muito confortável para fazer perguntas que às vezes para outro profissional ele não se sentiu confortável, para compartilhar situações e questões que eventualmente não chegaram até outros profissionais, porque às vezes não deu tempo numa conversa, ou porque às vezes o vínculo maior com ele foi mesmo com outro profissional, se sentiu mais acolhido, se sentiu mais cuidado. Então, são situações pelas quais a gente passa todos os dias. Eu lembro muito, né, que quando a gente fala de equipe de cuidado paliativo, o trabalho ele precisa ser multidisciplinar mesmo, assim como o que acontece dentro da terapia intensiva e também o que acontece em diversos outros cenários de assistência, né, enfermaria, enfim. Todos precisamos estar preparados para entregar valor, seja na forma de cuidado, de medicação, seja na forma de comunicação, de acolhimento. Então, tudo isso vai fazer parte do que a gente faz, né? Nosso objetivo, buscar sempre melhor cuidado, melhor assistência. E o que eu vejo, cara, às vezes os pacientes eles só querem ser ouvidos. Os pacientes e as famílias, assim. As famílias, acho que talvez mais. Eles querem falar, porque do tanto de trabalho, às vezes, que eles têm em casa, que eles não estão dando com, às vezes eles tentam se justificar pra gente, olha, eu não tô vindo, porque eu não posso ficar da visita estendida porque eu tenho que trabalhar, o meu trabalho não me permite ficar aqui, o meu irmão também não pode vir, eles tentam se justificar.
E eles, às vezes, eles só querem isso, eles só querem ser ouvidos, às vezes é considerado uma família difícil, né? Mas se você deixa eles falarem, às vezes eles querem desabafar, às vezes eles estão passando por momentos extremamente difíceis que a gente não faz ideia. Por situações que estão lá na família, envolve muita coisa que a gente não sabe. Às vezes eles só querem ser ouvidos e normalmente eles agradecem só por você ter ouvido eles. Às vezes eles perguntam até se a gente é psicólogo, né? Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque a escutativa é uma coisa que precisa fazer parte da comunicação e de uma comunicação eficiente, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e tentar inserir isso também no que a gente faz todos os dias. O que acontece muito com alguma frequência é, por exemplo, às vezes você está numa conversa, né, passando um boletim ou fazendo uma reunião com uma família, e aí você faz uma pergunta, a pessoa começa a te responder imediatamente, você já começa assim, nossa, tem que liberar a prescrição do box 8, tem que checar o exame do paciente do leite X, tem que ligar para o fulano de tal que é médico assistente do paciente A, B ou C, porque tem que resolver isso, aquilo. Nosso foco precisa estar ali. A gente precisa viver o momento presente nesse processo de comunicação, né? E a escutativa faz parte disso, né? E é fundamental para que a gente consiga progredir nessa conversa, nesse vínculo, para que a gente consiga progredir na complexidade do que a gente faz ali também. Então, uma boa escutativa faz parte de um bom processo de comunicação. E é uma competência que a gente precisa trabalhar dentro desse universo que é a comunicação. Às vezes é difícil, né? A gente parar pra É muito. Às vezes a gente não escuta a nossa família. Muito, até porque... acho que principalmente, né? Mas eu falo que... E às vezes a gente entra tão focado, né, na nossa agenda, no que a gente precisa comunicar e resolver e fazer, que às vezes quando a pessoa vem com uma outra agenda, nem sempre você vai ter a sensibilidade para acolher e receber aquilo. E a escutativa acaba sendo uma ferramenta importante nisso, né? Então... E posso falar também uma coisa? Nem sempre quando a pessoa tá falando, ela quer a sua opinião, assim. Às vezes ela só quer falar. Né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas comigo já aconteceu isso, aquilo, outro, já passei por isso com outro paciente. Cara, não interessa, a pessoa só quer que você escute. Às vezes ela não tá querendo que você opine e diga como que você tem que fazer, ou assim, ou assado. É escutativa, é só isso. Só escuta e tenha paciência. Acho que escutativa, acolhimento, né? E ao mesmo tempo tentar entender tudo aquilo e tentar ver também do ponto de vista, né, de equipe que está cuidando desse paciente, desse familiar, o que a gente consegue, do ponto de equipe multidisciplinar, fazer de melhor para ajudar, né? Então, por isso que o cuidado é multidisciplinar, porque às vezes são questões que ela vai trazer para você, que são questões de ordem social. Putz, será que o serviço social não consegue ajudar a gente nisso? Às vezes tem questões de ordem psicológica que são relevantes, né? Um sofrimento gigantesco ali, que às vezes pode até interferir em outras esferas de cuidado também, né? E aí, o psicólogo, ele consegue transitar muito bem, né, nessa esfera psicológica. Então, quando a gente fala que o cuidado, ele precisa ser multidisciplinar, porque o sofrimento, ele é multidisciplinar. Ele é multidimensional, né? E às vezes, quando a gente faz isso enquanto time, e eu acho que esse processo de comunicação também acontece enquanto time, porque tem demandas que vão vir pelo assistente social. Quantas vezes, na nossa reunião multi que a gente faz na quarta de manhã, tiveram demandas e questões que não vieram pela gente da equipe médica, mas o serviço social trouxe pra gente, a psicologia trouxe, coisas que você nem fazia ideia que existia, questões que você nem sabia que existiam, que a gente foi tentando trabalhar da melhor forma pra gente tentar oferecer o melhor cuidado, prevenir e aliviar sofrimento e ver o que a gente consegue fazer de melhor para ajudar em cenários assistenciais que são difíceis e muito complexos, né? Então acho que acaba sendo uma missão, acaba sendo super importante dentro do que a gente faz, né? Então, acho que a comunicação é fundamental. Estar disposto, estar atento, estar preparado para isso, né? Trabalhar essas competências, ter escutativa, ter posturas empáticas, saber se comunicar adequadamente, saber se portar adequadamente, né? Saber prognosticar, saber estabelecer um planejamento de cuidados, saber a melhor maneira de falar as coisas, porque nem sempre a gente vai conseguir transmitir todas as informações numa só conversa. Às vezes a gente vai entender que naquela conversa em si a gente vai conseguir ir só a determinado ponto, né? Que talvez tenham questões que não sejam nem convenientes da gente abordar numa primeira conversa, né? Então são coisas que você vai começando a aprender ao longo do tempo e a compreender, né? Isso não é bom senso, né, Isa? Isso é técnica, teoria e técnica, né? É técnica, né?
Então, é uma competência, uma habilidade que precisa ser treinada, né? Claro que, como eu falei, tem pessoas que têm facilidade de se comunicar, que bom. Mas não é o suficiente. Não é suficiente, né? Porque às vezes você pode ser até inconveniente. Você pode ser inadequado, inapropriado. Por melhor que seja a sua intenção em ajudar, você pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar em determinados cenários assistenciais, né? Então, o que a gente faz dentro do cuidado paliativo é técnica. As pessoas têm uma ideia que eu acho que é até engraçado, né? Muita gente vê o cuidado paliativo como uma coisa bonitinha, uma coisa fofa, né? O que a gente faz é baseado em técnica, né? E o que a gente faz é muito sério. E quando você vem só com boa vontade, sem formação técnica, o dano que você pode causar pode ser muito grande. Inclusive com conhecimentos e conceitos que são muito inadequados. Então a gente precisa ter formação, a gente precisa estar preparado tecnicamente para lidar com essas situações, esses cenários assistenciais. Legal. Isa, em relação à comunicação com o paciente, o que eu conto para ele? Eu conto tudo, eu só respondo o que ele me perguntar, eu faço o boletim dentro do quarto, eu passo para a família fora do quarto? Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? E se eu puder dar uma dica, assim, os pacientes são diferentes, os núcleos familiares são diferentes, a capacidade de cada um lidar com as mais diversas situações são diferentes, né? E não tem receita de bolo, essa é a grande verdade. Eu acho que a gente, enquanto profissional, tem uma responsabilidade. Por quê? De certa maneira, para o paciente exercer autonomia na tomada de decisão compartilhada muitas vezes, isso precisa vir junto de informação, né? Então a gente tem essa responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente lidar diariamente com diversos perfis de pacientes. Às vezes tem aquele paciente que ele realmente vai querer saber todos os detalhes referentes à doença, possibilidades de tratamento, prognóstico, o que a gente vai fazer daqui para frente, qual a chance de sucesso, o que pode ser feito, o que não pode. Existe esse paciente. E talvez seja a grande maioria. Mas existem pacientes também que muitas vezes não vão estar no momento em que eles gostariam de saber detalhes sobre determinadas questões relacionadas à doença, prognóstico e tratamento. E existem, inclusive, aqueles pacientes que delegam completamente toda essa responsabilidade de conversa e tomada de decisão aos familiares, junto à equipe assistencial. Como que você identifica? Conversando. Acho que é uma abordagem inicial importante. Já na abordagem inicial, você já começa a ter algumas evidências, né, do melhor caminho a seguir, né? Então, a comunicação é fundamental. E através da comunicação, a gente vai conseguir identificar qual é o paciente com o qual a gente está lidando nesse momento, né? Não tem receita de bolo, não tem resposta certa. Mas existem coisas a serem construídas ao longo do tempo. E a comunicação não necessariamente ela vai acontecer num único momento, né? As abordagens podem ser frequentes ao longo dos dias e muitas vezes até ao longo de mais tempo, né? Que é o paciente que às vezes a gente vê no cenário assistencial, ele volta pra gente no consultório, no ambulatório. E é uma conversa que ela é continuada e você vai construindo, né? Essa consciência de prognóstico, essa consciência de finitude, comunicando aquilo que a gente entende do ponto de vista técnico de beneficência, né, e não maleficência, que talvez seja o melhor caminho a seguir. Então, a comunicação é importante também nisso, para você tentar acessar aquilo que o paciente gostaria de saber e, de certa maneira, você ir construindo toda essa conversa, né, esse planejamento de cuidados junto do paciente e dos familiares ao longo do tempo. Né? Legal. E tem famílias também que fazem o chamado cerco do silêncio, né, Isa? E aí, às vezes, é difícil, porque já teve vez de eu passar o boletim, a família pede para conversar lá fora, e às vezes o paciente fica lá dentro do quarto olhando lá para fora, querendo saber, ou então quando a família entra, eles começam a bombardear a família de perguntas, e às vezes a família fica tentando esconder um pouco de informações do paciente. E aí, às vezes, pedem pra gente esconder as informações do paciente. Como lidar, assim, com essas situações? O cerco do silêncio, a conspiração do silêncio, talvez seja mais frequente do que o que a gente imagina, né? Eu acho que na nossa prática diária, a gente lidar com essa situação com bastante frequência, né? Quando eu falo que a comunicação, ela precisa ser constante, ela é diária, é que mesmo o cerco do silêncio é algo que a gente pode desconstruir ao longo do tempo durante a assistência. Né? De que maneira a gente costuma fazer isso? Eu acho que um primeiro ponto, estabelecer um vínculo com familiares e pacientes é o primeiro passo. Né? Um segundo ponto, você compreender aquilo que o paciente gostaria de saber e tentar deixar sempre essa porta, essa janela aberta para conversas que sejam importantes para o paciente.
porque a assistência é ao paciente. Apesar da gente abordar familiares juntos também, e esse binômio paciente e família fazer parte da nossa assistência dentro do cuidado paliativo, o paciente ele tem o direito de saber aquilo que ele quiser saber. É um direito do paciente, isso inclusive é garantido pelo Código de Ética Médica. Então, é uma responsabilidade profissional nossa, a partir do momento que o paciente quiser saber, dele ser comunicado, né? Eu acho que pontos que são importantes, né, no cerco do silêncio, é a gente entender da família o porquê todo esse receio, esse medo, da onde que vem tudo isso, né? Por que vocês não gostariam que ele seja comunicado, que ele fosse comunicado de qualquer tipo de coisa? Porque a partir do momento que a gente entende os motivos, a gente consegue melhor trabalhar essas questões, né? Inclusive, estabelecendo esse vínculo de segurança, tentar trazer para a família que a comunicação ela precisa acontecer não necessariamente toda ao mesmo tempo. O que a gente tem para comunicar, a gente pode fazer com técnica, com jeito, da melhor maneira possível, no momento certo, no momento adequado, que não necessariamente vai ser agora. E que, por mais que a gente queira proteger o paciente, através de posturas como essa, de esconder, existem possibilidades, né? Inclusive desse vínculo de confiança com os familiares e se tornando um vínculo mais frágil. Então, no momento em que ele mais precisa, pode ser que o cerco do silêncio acabe muito mais prejudicando, né, do que propriamente ajudando. Eu acho que o próprio paciente começa a perceber que as coisas não estão bem. Ele começa a perceber também que toda a equipe assistencial, de alguma maneira, e familiares, né, estão escondendo alguma coisa. Isso por si só já rompe vínculo de confiança, né? O paciente fica desconfiado, é uma situação ruim, que pode aumentar sofrimento, ansiedade, depressão. Isso tem repercussões práticas no cuidado ao paciente, né? Então, eu acho que tentar desconstruir através dessas conversas é fundamental. E a chave para tudo isso é a comunicação, né? Mas sempre colocar aquilo que a gente entende que é o melhor em cada momento, né? Eu acho que você colocar também os riscos e possibilidades relacionadas, né? Um cerco do silêncio, né? Que pode trazer ainda mais dano daqui para frente. Talvez seja algo que comece, né? E que contribua para a gente reverter toda essa situação. Entendi. Às vezes eu falo com as famílias que seria justo se o paciente soubesse que esteja nos últimos dias, né? Assim, porque assim, eu fico pensando em mim, assim, eu quero saber, porque às vezes eu posso querer dar minha senha do meu banco pra minha família e falar, olha, minha senha é essa. Vocês precisarem de dinheiro. Resolve a vida de vocês, ou né? então resolver alguma coisa, sei lá, no cartório, burocrática, ou pedir desculpa a alguém, entendeu? Não é nem só isso, né? Eu falo que as pessoas elas têm o direito, às vezes, de participar dentro da tomada de decisões, se isso for algo que for relevante para elas. Porque tem gente também que não quer participar disso. Fala assim, não, que você decidir, eu vou transferir toda essa responsabilidade da conversa, da decisão junto da equipe assistencial para algum familiar próximo, um amigo, enfim. Mas o paciente ele pode ter o direito de querer participar de tudo isso. Não só da tomada de decisão, mas também à luz dos valores, do que para ele é importante, é uma prioridade nesse momento, dele, de fato, fazer as coisas que ele ainda tem vontade, organizar a vida dele do ponto de vista social, do ponto de vista prático, do ponto de vista financeiro. Então, assim, toda vez que a gente acaba não rompendo com esse cerco do silêncio, e que isso acaba se perpetuando, muitas vezes você tira do paciente a possibilidade, a oportunidade de coisas que para ele ainda são importantes e que ele conseguiria realizar. Dentro da bucket list dele, né, da lista de desejos, aquilo que ele ainda gostaria de fazer. Às vezes, essa organização, né, mesmo, de, enfim, plano funerário, tudo isso, de organização financeira, de senha, de tudo isso, né, então deixar a vida socialmente organizada, né. Então, eu acho que é tirar do paciente a possibilidade, às vezes, de uma despedida, né, que acaba sendo importante, de resolver questões familiares que sejam questões relevantes ainda nesse cuidado. Então, o cerco do silêncio, ele tira, de certa maneira, a possibilidade do paciente viver aqueles momentos, né, talvez de uma fase mais final da vida dele, da maneira como ele gostaria, de acordo com aquilo que para ele for uma prioridade, de acordo com os valores dele, né. Então, isso é uma coisa importante. E, às vezes, é uma coisa que pode ser conversada também com os familiares, né, no sentido de se fosse você gostaria que escondessem as coisas, que tirassem de você essa possibilidade. É claro que são coisas para serem conversadas com jeito, no momento certo, né? Sem agressividade, sem... Não é pra jogar na cara da pessoa. Não, nada né? disso. Eu acho que a comunicação envolve você fazer isso da melhor forma possível, né?
dentro daquilo que você conseguir, nos momentos em que forem mais adequados também. Eu acho que a família também, às vezes, também não faz nem na maldade, assim. Eles às vezes querem poupar ele de uma notícia ruim. Falsa sensação de que tá protegendo. É isso. E a maioria das vezes que acontece é isso, né? Na tentativa de proteger, às vezes você priva a pessoa de informações que são muito importantes para ela tomar decisões relevantes na vida dela, num momento que muitas vezes é um momento muito difícil, que vai ser cada vez mais difícil daqui pra frente. Você acaba tirando, assim... a oportunidade, a possibilidade. Porque essas doenças terminais, elas vão tirando a autonomia ao longo do tempo. E aí chega no momento em que a pessoa tá hospitalizada e a família termina de tirar o restinho da autonomia que ela tem. Então, assim, às vezes na tentativa de proteger, a gente acaba agregando mais sofrimento, a gente tem uma postura que priva da verdade, que priva muitas vezes que acaba impedindo a pessoa de tomar decisões relevantes e de certa maneira, enfim, dar continuidade em coisas ou questões que para elas são relevantes, talvez a gente não tenha mais muito tempo dali para frente. Eu tive uma paciente que, pra mim, assim, foi um divisor de águas de lucidez. Eu dei alto pra você, talvez você até lembre. Que era uma senhorinha com câncer de mama metastático, já tinha feito não sei quantos ciclos de QT e havia sempre recidiva da doença. E ainda tinha uma possibilidade de tratamento. E aí ela virou pra mim na UTI e falou assim, minha filha, toda vez que eu faço quimioterapia, eu acabo tendo uma infecção, alguma complicação. Eu tô vendo que cada vez que eu interno, eu perco uma função, assim, não tô conseguindo mais subir, descer as escadas do meu apartamento. Moro no 3º andar. Das minhas irmãs, eu fui a única que estudei. Então, eu consegui comprar o meu imóvel. Eu queria deixar esse imóvel para elas. Se eu continuar fazendo tratamento, eu posso morrer a qualquer momento. A minha doença eu já sei que é terminal. Me dá alta. Eu quero ir para casa resolver minhas coisas. Não quero mais fazer quimioterapia, não. Eu já sei que minha doença é terminal. Já lutei muito, mas agora eu tô cansada. Só quero vender meu apartamento e dar para minhas irmãs. E às vezes são bonitinha, né? Às vezes são falas mais frequentes do que a gente imagina, entendeu? No sentido de... eu sei que as coisas não estão indo bem, eu não sei se eu quero dar continuidade à quimioterapia ou ao tratamento. Toda vez que eu faço tratamento eu fico muito cansado, muito sintoma, eu fico muito caído. Então, eu acho que abrir essa possibilidade dessa conversa acaba sendo importante porque eu acho que a tomada de decisão precisa ser compartilhada muitas vezes, né? Então, eu acho que acaba sendo sempre uma conversa relevante, né? E Isa, como que se lidar com situações em que o desejo do paciente é diferente do desejo da família? E aí a gente tem o que a gente chama, né, de diretivas antecipadas de vontade, né? Que acaba sendo um documento através do qual o paciente acaba registrando a maneira como ele gostaria de ser cuidado. Tem uma resolução do CFM, né, de 2012, que dispõe justamente sobre as diretivas antecipadas de vontade, né? E o que ele comunica para você, que é profissional da área de saúde, você registra no prontuário, isso tem valor de diretiva, né? Então, isso acaba sendo importante, né? De certa maneira, o que essa resolução traz para a gente, de 2012, é que a vontade do paciente ela deve prevalecer frente à vontade de familiares ou qualquer outra pessoa, ainda que seja uma pessoa muito próxima, com vínculo muito próximo e vínculo de confiança, né? Então, nesses casos, a vontade do paciente deve prevalecer frente de qualquer outra pessoa que possa estar envolvida nesse núcleo social dele. Então, se ele manifestou essa vontade, essa maneira como ele gostaria de ser cuidado, essa diretiva, e você registrou em prontuário, isso tem valor jurídico, isso tem valor legal, isso tem respaldo junto ao CFM, é a maneira como o paciente gostaria de ser cuidado, a gente precisa, enquanto profissional, muitas vezes respeitar isso, desde que não esteja em desacordo com o que tem no Código de Ética Médica, no Código de Processo Civil e Processo Penal, porque, né, existem algumas condutas que são proscritas, né? Então, por exemplo, a eutanásia que em alguns países acaba sendo permitido, aqui não pode, suicídio assistido, nada disso, então, né? Se o paciente pedir, não pode fazer. Então, a diretiva ela tem valor, né, no cenário de dano irreversível, né, doenças graves, e a vontade do paciente, de acordo também com essa resolução, né, de CFM de 2012, ela prevalece frente à vontade de familiares ou qualquer outra pessoa que estiver envolvida nesse cuidado ou nesse núcleo, né? Tá, legal. Ô Isa, em relação a notícias de óbito, existem algumas notícias que a gente já tá falando com a família, às vezes já tem dias que o paciente vem piorando, então a gente já vem preparando a família para um desfecho desfavorável, e às vezes ali na hora da notícia não é
às vezes não tem muita dificuldade, mas existem óbitos, às vezes, que são inesperados, né? Isso acontece com alguma frequência. E em relação a essa notícia desses óbitos mais inesperados, assim, eu conto tudo, olha, aconteceu isso, e aí às vezes fico lá 5 minutos falando, e no final eu falo, olha, faleceu, ou eu já chego e falo, olha, faleceu, e aí, como é que faz essa notícia? Mais uma vez, não tem receita de bolo, não deixa de ser uma má notícia que você vai comunicar, e para isso tem técnica, mas eu acho que varia muito de situação para situação, né? Porque se é uma família com quem você já tem vínculo, você já vem conversando há vários dias sobre a possibilidade, né, das coisas irem piorando, não irem bem, as coisas não estão indo bem. A gente entende que a melhor maneira da gente cuidar do paciente é essa. E assim, enfim, independente do caminho terapêutico que você vai seguir, você já está estabelecendo já essa comunicação no sentido de o caso é muito grave, tem chance das coisas continuarem não indo bem, inclusive de algum momento a gente ter que se despedir do paciente, né? Eu acho que isso já fica mais fácil você comunicar. A grande questão é que muitas vezes, se você está no plantão noturno, chegou lá só para dar o plantão, não é você que costuma passar os boletins médicos diários, você não conhece a família, você não tem aquele vínculo mais forte, não é você que está comunicando tudo isso. Eu acho que estar munido de todas as informações relacionadas ao caso é fundamental. Até para saber qual foi a trajetória e jornada do paciente, porque em algum momento pode ser que você seja confrontado. Independente de ser uma doença, né, num paciente já com, enfim, terminalidade, em fase final de vida, ou não. Porque às vezes nem todo mundo que está dentro da terapia intensiva é um paciente que está acompanhando com uma equipe de cuidado paliativo, mas certamente se está dentro da terapia intensiva é porque tem uma doença grave, alguma disfunção orgânica, tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, né? Mas eu acho que é muito sobre entender em que página que está o familiar, porque às vezes você também caiu de paraquedas ali. Quem nunca passou por uma situação que você chegou, pegou o plantão, daí 2, 3 horas, o paciente piorou, deteriorou clinicamente, se instituiu todas as medidas, no final das contas ele acabou não resistindo, acabou falecendo, e você tem essa missão de comunicar tudo isso, né? Então, eu acho que principalmente dependendo de como a coisa foi sendo comunicada ao longo do tempo, eu acho que faz parte de uma responsabilidade profissional nossa falar que, olha, o paciente ele internou por isso, as medidas que estavam sendo feitas eram essas e essas, havia possibilidade, às vezes, da gente não ter a resposta que a gente gostaria, que foi o que aconteceu. Durante o plantão ele já piorou dessa maneira, né? Eu acho que trazer alguns detalhes para a família pode ser importante no sentido de ter uma resposta do que aconteceu. Ao invés de você chegar e falar assim, olha, infelizmente o paciente não resistiu, ele faleceu, né? Muitas vezes vai ficar esse gap aí de tipo assim, nossa, mas como assim? Né? O que aconteceu? Ontem eu tava acordado, conversando, assim, comendo. De manhã cedo eu passei, o boletim médico foi outro. Então, assim, as intercorrências podem acontecer a todo momento, né? Nem sempre a gente consegue prever tudo que pode acontecer com o paciente num cenário de doenças graves, né? Porque ninguém que está na terapia intensiva supostamente não tem algum problema que seja um problema brando, né? E aí, de certa maneira, eu acho que às vezes resgatar tudo isso acaba sendo importante. Trazer alguns detalhes de elementos do que aconteceu, até para as pessoas compreenderem, né? O momento que a gente está vivendo e qual foi o desfecho a partir daí. Não tem receita de bolo, não tem resposta certa. Vai depender muito do tão inserido que você já estava na assistência. Porque, por exemplo, você é residente de um serviço, você está lá todo dia. Você conversa com o familiar todo dia. Possivelmente, se acontecer alguma coisa, a pessoa já vai estar bastante familiarizada. Você sabe que está sendo conversado e tudo mais. Quando você cai de paraquedas na situação, é bem diferente. Né? Mas são coisas que variam de paciente para paciente, de momento para momento, de caso para caso. É difícil a gente ter uma resposta pronta, né? Caminhando aí já um pouquinho para o final, né? Vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. A gente falou um pouquinho no começo, né? Passamos aí a boa parte falando sobre comunicação, que era o tema principal do nosso podcast. Mas falando sobre cuidados paliativos, assim, se você puder falar pra gente a diferença entre terminalidade, fase final de vida, processo ativo de óbito. O conceito de cuidados paliativos, acho que você já falou no início, mas se quiser falar de novo. Acho que esses conceitos aí, eles são importantes e as pessoas normalmente confundem esses conceitos. E se você puder falar pra gente aí um pouquinho desse... Bom, vamos lá. Acho que a definição mais conhecida de cuidado paliativo é a definição da OMS, né, que eu acho que é a mais amplamente difundida, que as pessoas mais comentam, mais trazem, né, nas aulas, artigos, né. A OMS já há bastante tempo traz pra gente o conceito que foi sendo aprimorado, melhorado, né, nos últimos anos, inclusive, né. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem multidisciplinar voltada para pacientes
e também familiares que, de certa maneira, têm alguma doença que ameaça a continuidade da vida, nosso grande propósito e objetivo, prevenir e aliviar sofrimento em diversas esferas de cuidado, a fim da gente conseguir trazer para esse paciente uma melhoria na qualidade de vida, né? Então, de certa maneira, é uma assistência multidisciplinar voltada para pacientes que têm doenças graves que ameaçam a continuidade da vida, assim como a seus familiares, e através de uma abordagem em diversas esferas de cuidado, nosso maior objetivo, ver de que maneira a gente consegue contribuir e ajudar através de prevenção e alívio do sofrimento, e a partir daí a gente conseguir agregar e melhorar a qualidade de vida desse paciente e também dos familiares que acabam sendo envolvidos nessa assistência, né? Nossa, bonito, né? Não impede pra falar, não. Paliativo. Cuidado paliativo, assim, não é focado só em pacientes adultos, nem só em indivíduos pediátricos. Todo paciente que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida é um paciente candidato a uma abordagem por uma equipe de cuidado paliativo, né? E é uma abordagem que deve começar, idealmente, desde o diagnóstico dessas doenças. Eu sonho. Não só na fase final de vida, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente consegue chegar nessa trajetória de doença, talvez maior seja a contribuição que a gente consiga dar ao longo do tempo. Dentro desse cuidado que é um cuidado multidisciplinar, né? Quando a gente fala de terminalidade, tem alguns conceitos que são possíveis, que são discutidos e que tem na literatura. Eu gosto muito de um conceito que é trazido por um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês, né? Fala que terminalidade, o paciente terminal, é aquele paciente que ele tem uma doença que não tem mais possibilidade de cura, e não me surpreenderia se em algum momento esse paciente viesse a falecer por complicações dessa doença. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tive a minha avó paterna, né? Que ela teve diagnóstico de doença de Alzheimer. Uma doença neurodegenerativa, que a gente sabe que não tem possibilidade de cura. De certa maneira, assim, a minha avó, mesmo nas fases mais iniciais da doença, já poderia ser considerado por esse conceito como uma paciente terminal? Poderia. Por mais que ela não estivesse em fase final de vida. Ela tinha uma doença grave que ameaçava a continuidade da vida. Como uma doença neurodegenerativa ao longo dos anos, a tendência era piorar. Não me surpreenderia se em algum momento ela viesse a falecer por complicações dessa doença. Vou dar um outro exemplo para vocês. Exemplos de família, mas que são exemplos reais. Eu tive uma tia que teve um câncer de pâncreas. Fez um IPO, fez QT adjuvante, né? Seguiu em tratamento aí livre de doença por quase 2 anos. E aí recidivou doença em fígado. Passou a ser uma doença metastática. Era candidata a quimioterapia paliativa, mas que não tinha proposta nenhuma de tratamento curativo. Claro, assim, foi submetida a QT paliativa, todos os tratamentos, né? Eu lembro que eu tenho uma foto que eu tirei com ela em dezembro, né? Antes dela vir a falecer, em que ela estava passeando no shopping. Talvez quem encontrasse com a gente nem suspeitasse que ela tinha uma doença tão grave. Era uma paciente terminal? Era. Uhum. Por esse conceito, tinha uma doença que não tinha mais possibilidade de cura. Não significa que não tenha possibilidade de tratamento. Não me surpreenderia se em algum momento ela viesse a falecer por complicações dessa doença. Mas perceba, ela não estava em fase final de vida. É claro que a doença veio a piorar e progredir. Ela piorou performance, piorou funcionalidade, passou a ficar mais dependente para atividades, inclusive as atividades mais básicas da vida diária. Evoluiu para um cenário que a gente chama de uma fase final de vida. O que muito caracteriza uma evolução e progressão para uma fase final de vida? Perda de performance, possibilidade de piora no controle dos sintomas, maior dependência para atividades antes habituais. Aquele paciente que já evolui num KPS ali em torno de 40, um ECOG-3, né, que já começa a ficar mais dependente. É um paciente que possivelmente está evoluindo para uma fase que seja uma fase mais final da vida dele. E aí, é claro que pode ser que essa doença venha a piorar e a progredir em algum momento. Pode ser que esse paciente evolua com disfunções orgânicas, uma sonolência maior, uma disfunção renal, né? Piora no controle dos sintomas acaba sendo muito frequente também. Instabilidade hemodinâmica, disfunção respiratória. São as diversas disfunções orgânicas que podem caracterizar uma evolução para um processo ativo de morte. Então perceba, as coisas são contínuas, né? Então quando a gente fala que cuidado paliativo, a gente não pode ter essa visão dicotômica, é justamente por isso. Porque dentro do universo de cuidado paliativo, inclusive pacientes que podem ser candidatos a tratamento curativo, como tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, eles merecem uma abordagem por uma equipe de cuidado paliativo. Mas isso não significa que eles estão em situação de terminalidade, nem que estejam em fase final de vida, e muito menos em processo ativo de morte.
Cuidado paliativo não é sinônimo de cuidado de fim de vida. A gente precisa ter essa noção, essa consciência, né? E mesmo os pacientes que às vezes ainda têm proposta de tratamento curativo, em algum momento podem se beneficiar de uma abordagem por uma equipe de cuidado paliativo. E é claro, se a doença avança, progride, ele evolui nessa condição de terminalidade, perda de performance, fase final de vida, e eventualmente alguma disfunção orgânica que pode caracterizar, às vezes, o evento final da vida desse paciente, desse indivíduo, né? Acaba evoluindo para uma proximidade maior desse período do óbito, né? E é uma assistência que deve se continuar, inclusive, depois do óbito, durante o período do luto. Então, a gente também já tem esse conhecimento já da OMS, que a assistência pela equipe do cuidado paliativo não deveria se encerrar no óbito do paciente, mas também durante o período do luto, né? Que esses familiares vão viver em algum momento diante de situações e doenças tão graves, né? Então, não sei se deu para elucidar um pouquinho esses conceitos. Assim, muito rapidamente, o objetivo não é esgotar o tema ou o assunto, mas só trazer alguns insights, alguns highlights aí que eu acho que podem contribuir para essa discussão. Isso é muito maravilhoso, né? Muito inteligente. Nossa Senhora. Lari, você já conversou sobre cuidados paliativos com a sua família? Não, a minha mãe, ela é a maior defensora. Minha mãe não é da área da saúde. Ah, é? E ela várias vezes já falou assim, olha, não quero sofrer, não. Um dia que eu for diagnosticado com alguma coisa, porque minha mãe, ela foi diagnosticada mulher, né? Jovem, foi diagnosticada com síndrome de Sjögren com 35 anos. Bem na média mesmo. E aí ela começou a estudar sobre o assunto, pra ver até onde que poderia agravar. Logo em seguida, ela já foi visto que ela já tinha uma artrite reumatoide associada, então ela começou a fazer acompanhamento com o reumatologista. E a minha família, ela tem muita doença reumatológica. Aí minha mãe já fica assim, meu Deus, qualquer dia eu vou positiva pra lúpus. Você já pensa no pior cenário. Ela é ansiosa, né? Ela é ansiosa. Aí ela já fica assim, sou paliativa, gente. Não quero. E vocês podem doar todos os meus órgãos. Muito bom, muito bom. Mas eu falo que eu sou paliativa também. Não, mas a gente precisa pensar sobre isso. Vai que a gente sai na rua ali, atropelar, bate a cabeça. Cara, mas eu fica lá em cima da cama, tracostomizar, dialisando. Não, eu espero viver. Gente, tô falando isso do fundo do meu coração. Espero viver um mundo em que isso não seja uma discussão. Em que as pessoas entendam que a vida tem a finitude e que não sofrer faz parte dela. E que o cuidado paliativo vai vir ali, ó, E aí, quando a gente fala de cuidado paliativo, é isso, entendeu? A gente tá falando... É uma assistência cuidar em conjunto. Do paciente, cuidar do paciente, né? E as pessoas, não é às vezes, têm de essa... óbito, né? As pessoas, talvez, né, por conta dessa visão dicotômica que já vem já de longa data e por não ser um assunto que faz parte da formação de profissionais da área da saúde de forma geral e acaba não ganhando uma discussão na sociedade, né? Agora a gente tá tendo um movimento em que essas coisas estão sendo mais conversadas, né? Então, você vê, na novela, recentemente, a gente teve... uma discussão mais ampla sobre isso. Quando o Pelé faleceu, né, que ele acabou sendo cuidado no cenário assistencial com foco mais em medidas de conforto também. Foi uma discussão que ganhou um pouco mais de amplitude, né? Então, situações... a Rita Lee, a própria Rita Lee, né, durante a trajetória de doença, inclusive a fase mais final da vida dela, né, também teve um cuidado mais focado em conforto diante de uma doença extremamente grave, já em estágio muito avançado. Então, a gente está começando a ter uma discussão mais ampla, né, do ponto de vista social, sobre questões que são questões importantes e relevantes, né, e que acabam sendo e sempre foram um paradigma, né, mas eu acho que grande parte dessas barreiras, eu acho que vem de conhecimentos muito inadequados que foram sendo difundidos ao longo de tanto tempo. E aí, pra gente mudar, né, essa percepção e mudar uma cultura, a gente leva décadas, né, a gente leva muito tempo. Infelizmente, não é uma cultura só da população, a própria classe médica acaba atrapalhando bastante nesse sentido. Lógico. Então, assim, mas eu falo que a gente sempre teve muito esse propósito dentro da empresa, né, dentro da Paliares, né, a gente sempre entendeu esse processo de informação, de educação como um instrumento de mudança. E a partir do momento que a gente contribui para a formação de novos profissionais, alunos, residentes, através de palestras, podcasts, né, e de diversos outros instrumentos, né, através dos quais a gente consegue transmitir essas informações, né, para a sociedade de forma geral, seja a sociedade civil, sociedade médica e outros profissionais também, eu acho que esse é o grande gatilho, né, esse é um grande instrumento de mudança, para que a gente consiga mudar um pouco essa percepção, e isso certamente vai facilitar muito a nossa atuação, né, no cuidado aos pacientes que a gente acompanha, que a gente assiste. Então, acho que a educação é um instrumento de mudança, né? Seja do ponto de vista de difusão de conhecimentos relacionados a cuidado paliativo,
puxando também para a comunicação como uma competência, uma habilidade que precisa ser treinada e precisa ser aperfeiçoada de forma contínua. Legal. Acho Isa, que é quer falar um pouquinho da Palhares? Como que faz pra te achar? Como é que faz pra encontrar a Palhares? Eu já vou falar aqui. Obrigada até pela abertura e pela oportunidade de estar de cabeça para baixo. Ah, foi bom. Então, assim, a gente tem uma empresa médica, né? Que é uma empresa médica que presta serviço nessa área de cuidados paliativos, né? Talvez a gente tenha sido um pouco empreendedor, assim, né? A nível de assistência aos pacientes, né? Em cuidados paliativos. Acho que no Espírito Santo. E ao longo do tempo a gente foi tentando agregar profissionais que pudessem contribuir com a gente nesse sentido também. Mas a Palhares é uma empresa hoje, né? Médica, que presta assistência em cuidados paliativos em cenários assistencial, em cenário ambulatorial, vinculados a algumas outras instituições, que são instituições de cuidado ao paciente oncológico, clínicas oncológicas, hospitais, enfim. Então, estruturando uma assistência domiciliar também, então, com uma política de assistência domiciliar. E vocês podem achar a gente no Instagram, lá vocês vão achar mais informações sobre a empresa, sobre os profissionais que fazem parte, né, da empresa e que atuam de forma contínua, né, na assistência a esses pacientes, seja nos serviços e hospitais, clínicas em que a gente está inserido como equipe assistencial, mas também em diversos outros cenários, né? E a gente é muito chamado para, às vezes, participar de palestras, aulas, formação de outros profissionais, cursos, enfim, a gente já teve inserido num cenário de pós-graduação também, então a gente está tentando cada vez mais fomentar toda essa discussão e tentar sempre assistir a melhor assistência aos pacientes, né, que eventualmente vão passar pelos nossos cuidados, né. No Instagram tem um link direto na bio, agora é link na bio, link né. na bio. Que vocês vão cair direto no celular da empresa, vocês conseguem fazer contato com a gente a partir daí. E o Instagram qual é? Palhares? Palhares, eu acho que underline é esse. Tá. Vocês conseguem achar a gente lá. Muito bom. Lá tem nosso planejamento estratégico, nossa política de qualidade. Lá tem informações técnicas sobre cuidados paliativos, discussões que a gente acha que são relevantes, artigos. Vocês podem acompanhar nosso dia a dia, do que a gente faz dentro do hospital, com os pacientes internados, interconsulta, ambulatório, consultório. Brincadeiras, né, que a gente eventualmente, os profissionais com os quais a gente atua também sempre aparecem por lá também. E a gente vai estar sempre à disposição, sempre tentando oferecer uma assistência, um cuidado que a gente gostaria de receber se a gente estivesse no lugar do paciente. Então, acho que essa é uma frase forte, né? Seja o cuidado que você gostaria de receber. Então, acho que isso sempre vai fazer parte, né, do que a gente faz. Legal. Bom, Certo. Lari, quer falar mais alguma coisa? Não, Isabela já Ela é maravilhosa, né, meu Deus? esgotou toda a minha capacidade de comunicação. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar do podcast, falar que a gente vai estar sempre à disposição para vocês precisarem. Muito bom. Que a gente Muito siga nessa obrigada. Já é parceria uma na parceria, assistência. né? Já vai continuar sendo. É isso. Muito bom. Muito obrigada. Maravilha. Luizão, temos que falar dos cursos, hein, Luizão? Senão o Gabriel briga, né? Hoje ele não tá aqui. O curso de imersão vai acontecer esse mês, um curso aí dia, acho que é 23, 24 de agosto, curso exclusivo se alguém quiser participar, curso de ventilação mecânica, curso de via aérea, tá tudo lá no Instagram. E as redes sociais, nossas redes sociais, Lari? MD Ensino. @ MD Ensino. No Instagram, @MD Ensino, no Spotify, MD, espaço, ensino, espaço, cash, porque senão se botar tudo junto não acha. YouTube, @MD Ensino, o Telegram, como que é o Telegram, Lari? O Telegram tem que ir lá no Instagram pra conseguir o link, né? De acesso. E aí o Telegram é brilhante, porque são discussões ao vivo de casos clínicos do nosso dia a dia. Você tá nesse grupo? Você vai gostar, muito eu legal, acho. Isa, muito legal. Porque a gente discute, inclusive, entro coisas lá. de cuidados paliativos, assim. De vez em quando, teve uma vez que vocês postaram um caso clínico, marcaram a gente, né? Achei super legal, a gente acho que discute. gerou bastante discussão. Porque- É verdade, lembrei. É paciente que chega e aí a gente começa a manejar e já vai jogando as informações. E aí pessoas do Brasil inteiro interagem, aí a gente joga enquete, aí vai votando. Acho que tem que solicitar mais algum exame, e aí o resultado, o que vocês esperam. E aí a gente às vezes até chega a discutir sobre limitação terapêutica. Enfim, é muito legal. É isso aí. Bom, Legal. é isso aí. Isa, muito obrigada, foi muito bom, a gente aprendeu demais. A gente que agradece, né, a oportunidade de participar e de contribuir um pouquinho também, né? Acho que são discussões sempre relevantes. Isso aí, show de bola. Muito obrigada, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Vai, Luiz.